Academia Star Trek apresenta o primeiro contato visual com os Ferengues. Star Trek, a nova geração. Temporada 1, episódio 4. Título original, The Last Outpost. E o título nosso é O Último Guardião. É aqui que a gente vai conhecer uma das espécies mais interessantes e mais curiosas da série Star Trek. É aqui mesmo, é aqui. Vamos lá. Como é que faz aqui, ó? Também de 87, 45 minutos. 45 minutos. Aí temos aqui a direção de Richard Accola. Roteiros também do Gene Roddenberry. Continua sendo o roteirista principal, que é o criador da série. Somado também com Herbert Wright e Richard Kreisman. E vamos lá. O que acontece? Aqui é o primeiro contato com os Ferengues. Ferengues! Se você assistiu a série Star Trek Deep Space Nine, você deve ter visto o Ferengue todos os episódios praticamente, entende? E aí você vai, de onde vem esses Ferengue aí, maluco aí, esses baixinhos, né, que só pensa em negociação, só pensa em negócio, né, tem regras de aquisição e um monte de coisa. O primeiro episódio que eles aparecem é nesse que a gente tá falando aqui, The Last Outpost, ou seja, o último guardião, certo? E aqui tem uma espécie, a gente descobriu, né, também tem a descoberta de uma nova espécie que já estava extinta, é uma espécie que já não existe mais. Logo de cara, eles chegam num planeta, passando por um planeta, eles sentem uma atração ali no planeta e acaba que a nave fica meio presa no planeta. Só que detalhe, eles não percebem inicialmente que é o planeta que está prendendo. Inicialmente eles pensam assim, peraí, a gente está perto de uma nave, a gente já sabe que a nave é Ferengue, não sabemos nada da nave Ferengue, não sabemos nada da espécie Ferengue, só sabemos que só tem boato. A gente só sabe que o Ferengue são comerciantes, mercadores espaciais, buscando vantagens territoriais, mercantis, qualquer coisa assim, querem ganhar sempre, sempre. Né? O prejuízo sempre é de quem compra. É sempre assim. E aí eles estão sempre buscando alguma coisa. Só que ninguém sabia, por exemplo, que eles tinham uma arma tão poderosa que pudesse prender a nave Enterprise como eles estão fazendo aí. Porque tá prendendo ali, tá prendendo forte. Aí nessa ninguém entendeu direito o porquê disso, mas a nave parecia poderosa. E um detalhe importante, a mente dos Ferengues são fechadas. Então nem mesmo a Betazoide que tem na nave, que é a conselheira Diana Troy, ela também não consegue ler a mente dos Ferengues. Então não dá para entender o que ele pensa. Então é um ótimo mercador, né? Então é para, né? Essa ferramenta, essa vantagem, né, fisiológica dos Ferengue que impede que alguém leia a mente dele é fundamental para ele conseguir fazer bons negócios. E aí conseguir vantagens que só ele sabe o que ele está pensando e ninguém consegue ter essa vantagem por ele. Então, beleza, Ferengue até aí, ninguém viu a cara do Ferengue ainda. Aqui na Academia Star Trek, como a gente tem feito, tem falado dos vídeos de forma cronológica, conforme vai sendo exibido, então também aqui, teoricamente, até agora, ninguém tinha visto a cara dele. Mas aí apareceu o primeiro, aí, ó. Aí apareceu o primeiro, olha o primeiro Ferengue aí, ó. Primeiro Ferengue. Olha aí, a primeira cara dele vem numa tela Full HD, telão na frente ali, ó. Olha como é que tá a tela. É isso aí, ó. Olha a cara dele. Você fala, meu, o que é isso aí? É um capacete? É um nariz dele? O que é isso aí, meu? Aí vamos lá. O primeiro Ferengue foi o Tar. Quem é o Tar? O Tar, ele é um Daemon dos Ferengue. Deve ser uma espécie de capitão. A gente não entendeu direito o que é um Daemon, o que um Daemon faz ainda. Mas, beleza. As duas naves, nesse caso, nesse momento, estavam presas na órbita do planeta que estavam ali. O planeta que já a gente vai falar desse aí. O que acontece? Só que até então ninguém sabia. Tava assim, tanto tava o Ferengue achando que era a Enterprise que estava prendendo a nave deles e a Enterprise achando que era a nave Ferengue que estava prendendo a nave deles. E ficou naquela. Falou, pô, né, vocês estão... Aí nessa hora o Ferengue abre comunicação, aparece pela primeira vez para a Federação. E nessa de aparecer, ele já fala, não, ó, foi mal, a gente se rende, beleza, a gente perdeu. E como forma de derrota, né, quando a gente perde um lance desse assim, né, a gente entrega a vida aí dos nossos subalternos, tá? Depois, beleza. Só que aí é que tá, né? Não precisa de... Não precisa oferecer a vida dos subalternos, né? Pelo amor de Deus, calma, de boa, nós somos da Federação, não somos bicho do mato, não. Vamos lá, vamos de boa, vamos negociar. Aí nessa aí, quando eles saíram pra ver o que estava acontecendo, vamos estudar isso direito, aí eles começam a estudar e eles descobrem o seguinte, descobrem que existe um Império Ticon, aliás, existiu um Império Ticon.
Esse Império Ticon é um império realmente muito populoso, de cerca de trilhões de pessoas, de população, mas já foi extinto também há muitos milhares de anos, ou seja, 600 mil anos já foi extinto já essa população. Então tinha uma tecnologia muito grande, tinha capacidade de mover planetas, mover estrelas, tinha uma tecnologia realmente muito avançada, mas teve um problema aí, né? A estrela próxima de Ticon, ela se desestabilizou e virou supernova. E aí acabou matando todos esses postos avançados, esses planetas que eles conquistavam. E o Império Ticon foi dizimado por conta de uma explosão de supernova, né? Foi assim que eles morreram. Agora se liga aqui, o que eu achei legal disso aqui, vamos lá, vamos pensar, vamos lembrar um negócio. Esse episódio foi de 1987. Se liga, olha só o efeito que os caras colocaram em 1987 na série, né? Falando de holografia, cara. Hoje ainda não tem isso tão óbvio, né? Você não vê nas reuniões holografia tal, né? Que seria uma coisa legal já fazer isso aí, né? Eu ainda não participei de nenhuma reunião com holografia. Eu ainda não participei. A hora que eu trabalho com tecnologia também ainda não vi. Mas que é interessante, né? Como eles estão na superfície do planeta, eles descobrem como é que funciona tudo. E aí eles conseguiram pegar a informação. Você vê que tá ali, ó. Certo? Tá ali, ó. Então, o que acontece? Eles criavam postos, né? Criaram postos avançados em planetas. Postos de segurança. Para impedir que naves inimigas ou invasores qualquer, né? Que seja piratas ou qualquer coisa, entrassem no Império. Eles colocavam, então, planetas como se fossem postos avançados cercando o Império. E quando alguma nave chegasse perto, é como se fosse uma espécie de uma teia, saca? Tipo, chega lá, fica preso. E é o que está acontecendo ali, na verdade. Tanto a nave Ferengi quanto a Enterprise estão presos dentro de um planeta que estava muito distante do Império Ticon e por isso não sofreu as ações da supernova. Ó a viagem dos caras, né? E por isso que eles ainda mantiveram ali ativo, entendeu? Então por isso que tá aí. Então tá aqui mais ou menos um esquema de como que funcionava, né? Todos os postos avançados, né? De como funcionava todo o Império Ticon da época, né? Isso aí, aqui, o interessante é que o Data tá aqui, ó, brincando com o negocinho aqui do dedo, ó. Tá vendo? Vocês podem perceber aqui no dedo dele. Aqui ele tá brincando com uma espécie de uma algema de dedo. E ele fica preso ali, é uma solução que ele não consegue resolver. É legal esse episódio também, é bem legal por conta disso. Mas o mais legal, uma das coisas mais legais que eu vejo desse episódio é a primeira presença, por exemplo, da holografia na série. Ou esse holograma, com essa qualidade, na série clássica era impossível fazer, entende? Então aqui, eles fizeram um holograma aqui, com uma qualidade muito bem feita, tal, e ficou muito bem feito mesmo. Esse episódio foi muito legal. E aqui acontece o seguinte, mostra o que está acontecendo, tanto com a nave Ferengi quanto com a nave Enterprise. Tá aqui, ó. O planeta tá ali, transformando, tipo, prendendo as duas naves como uma espécie de um raio trator segurando a onda. Ele falou, não, aqui não sai, aqui vocês não saem, vocês vão ficar presos aqui, beleza. E aí, o nome desse planeta é o Delphi Ardo 4. Esse é o planeta que eles estão presos ali. Aí o que acontece? Eles têm que ver o que está acontecendo. Eles têm que se livrar disso. Mas para se livrar disso, precisa ver se tem alguém vivo. Esse detalhe, não tem sinal de vida lá embaixo, na superfície. Então não tem vida, não tem ninguém vivo lá. Mas tem uma tecnologia. Então cria-se um grupo avançado. Vamos descer para ver como é que é a parada. O que acontece? Chegando lá no planeta, lembrando, o campo energético do planeta é muito forte. E esse campo energético danificou, inclusive, o teletransporte. Então, fez com que a turma toda se teletransportasse, mas não caísse no mesmo lugar. Então, eles foram separados, né? Então, os Ferengis desceram também, e aí eles começaram a usar um chicote elétrico. Eles, como eu disse, eles chegaram separados. Aí é estranho isso, porque até então a gente sempre via que o teletransporte sempre enviava a turma para o mesmo lugar. Ou seja, saía 6 aqui, entra 6 ali. Agora não, dessa vez saiu 6 aqui, veio um em cada canto. Entende? Por conta do problema da energia que estava tendo nesse planeta. Esse planeta, ou seja, o teletransporte continua sendo realmente uma viagem de risco. Ainda continua, mas beleza. Desceram para esse planeta, então, o Riker, comandante Riker, a chefe de segurança Tasha Yar, o Worf, também o Data e o LaForge. Beleza? Aí o LaForge ficou preso nas rochas lá. Na hora que caiu, até ficou meio torto lá, mas com o chicote energético, eles conseguiram se livrar lá do, né, fazer com que o LaForge voltasse. O chicote energético, ou seja, o próprio
né, os Ferengi sem querer ajudou aí o LaForge a se soltar. E o Worf, cara, o Worf não aguenta os Ferengi. O Ferengi é um negócio muito chato. E ele fala, meu, não aguento o Ferengi. Então ele teve que se controlar. Se controlar. O Worf, a gente sabe que ele é muito nervoso. Klingon, Klingon. E ele tá começando, ele ainda tá se segurando. Ainda não mostrou direito o que é Klingon. A gente vai conhecer muito mais sobre o Worf nesse momento aqui na Enterprise do Picard. A gente conhece muita coisa do Worf, né? Muita coisa mesmo. E depois ele vai seguir na série Star Trek, né? Na Deep Space Nine também, né? Ele fica lá na Deep Space Nine por mais tempo ainda. Muito legal, muito legal. Mas vamos lá. Beleza, é isso aí que aconteceu. E agora vem a treta, ó. Tá ali, ó, os Ferengi. Os Ferengi estão aí. A gente pegou aí, ó, tem os 3 nomes dos caras que desceram. Tar, Letek e Mordok. A gente precisa colocar esses nomes porque a gente precisa ver quando que esses caras, ou um deles, pode reaparecer na série, tá? Então eu tô sempre vendo pra ver se eles aparecem de novo, porque a gente vai falar de Ferengi muitas vezes, né? Então vamos ver se eles aparecem ou não, né? A gente vê, por exemplo, na série, como eu falei, Deep Space Nine, os Ferengis estão em alta. Todos os episódios tem lá, né? Tem o Quark lá, tem até um Ferengi que é dono do boteco lá, que é onde todo mundo vai lá no Deep Space Nine. Mas isso aqui é a primeira vez que os Ferengis aparecem na série. Então nesse episódio 4 do Next Generation, beleza? Então vamos aí. Tem um detalhe aqui que eles falam já, que as fêmeas Ferengis não usam roupas. Isso então, ou seja, tem alguns detalhes que eles já mencionam aqui pra gente ficar sabendo como que são as espécies, né, do Ferengi. Então, as fêmeas Ferengis não usam roupa. Segundo eles dizem que roupas escondem aquilo que faz o povo criar um imaginário e começa a ter um problema. Não, as mulheres em Ferenginar é o planeta deles, elas ficam sem roupas. É o último guardião, especificamente o cara que dá o nome ao episódio. É o último guardião. Por quê? Esse último guardião tem essa cara humana, porque na verdade esse cara é um holograma. É um holograma criado pelo próprio planeta para ser uma espécie de tutor, né? De envio de informações, esclarecimento, dúvidas, né? Sobre o Império, sobre o que está acontecendo ali, até para ver se, tipo, para entender quais são as intenções das naves que estão chegando, para ver se eles querem entrar no Império, não querem só passear. Então, eles servem para segurar o Império. Só que detalhe, cara, esse Império já não existe. Já tem 600 anos que esse Império não existe. Então, 600 anos não, 600 mil anos que esse Império não existe. E esse cara tá desatualizado, cara. Mas vamos lá. O importante é que o pessoal consiga atualizar, né? Então vamos lá. O que é? Sobre o Império Ticon, o que acontece? Eles possuem acumuladores de energia. Dentro desse posto, você vê várias colunas, e essas colunas elas servem como acumuladores de energia. E esses acumuladores de energia fazem com que as energias consigam gerar, inclusive, um holograma como esse guardião aí. Eles pegam aí uma base de quem está visitando o planeta, e eles falam, pô, eles são humanos, então eles põem uma forma humana para ele aparecer para aparecer de uma forma mais tranquila, né? Para não sobrecarregar, para não assustar os caras, não virem com forma de crocodilo ou um Gorn ou qualquer coisa assim. Então eles vêm com essa forma humana, certo? Então é isso. Então é por isso aí que a gente não sabe qual é a forma, dos caras do Império Ticon. Pelo menos aqui ainda não mostra. Isso aí não necessariamente é a cara dos caras, porque eles mesmos disseram, o próprio holograma falou, logo que o holograma aparece, ele fala, ufa, pelo menos uns bípedes. Ou seja, ele pelo menos fica de pé, né, 2 pernas, né? Então, ou seja, você vê que ele usa realmente a forma de quem tá chegando. Ele tem que falar, o guardião tá desatualizado, tem que atualizar o guardião. Como é que funciona? Ele chega lá, ele tem que atualizar porque ele acredita, cara. Ele acredita ainda que o Império tá vivo, que o Império existe. Veja só, ele foi desatualizado total. E a galera não foi lá, não deram um F5 nele, não fizeram a atualização. Pô, como é que pode? Como é que pode um império poderoso como esse? Mas isso aí é um erro de roteiro, não é possível. Como é que o cara tem 600... O cara tem trilhões de pessoas, o cara tem uma tecnologia vasta, consegue mover planetas e esqueceu do básico, bicho, de mandar uma atualização pros caras. Ou então, tipo, desligar o cabra, né, meu? Já que o Império acabou, tem que ter um negócio aí. Se você é de TI, ou se você é um cara de tecnologia, ou cara, né, um empresário que seja, e que você tá montando aí uma empresa, você tem que pensar o seguinte, cara, você não sabe o futuro. Você sabe que, se não der certo o negócio que você tá fazendo, tem que desativar as coisas que estão no ar, né?
Não fica aí gastando energia à toa. O que acontece? O Guardião foi criado há milhares de anos e na era dele era a era de Bastu. E ele acredita ainda que o Império de Kon ainda existe. Só que detalhe, depois da era de Bastu, veio as eras de Simi, de Zora e de Macto. E foi na era de Macto que a supernova aconteceu, onde a estrela de Kon então se desestabilizou e engoliu todo o Império. Só que aí que tá, todo o Império, só que alguns planetas que eram postos avançados, como esse caso aí, ele sobrou porque estava muito longe, entende? Então estava muito longe, certo? Então é isso. Aí o que acontece? Com isso, o desfecho, né? O desfecho desse foi o seguinte: o Guardião resolveu fazer um enigma, né? Testou as duas espécies, ele resolveu, né? Ele criou um enigma, testou para ver como é que era a personalidade de um, como que um pensava com relação ao outro. Aí é interessante que o Riker, ele chegou e falou, cara, deixa os caras dos Ferengi livre, porque é o seguinte, tipo, a gente sabe que nós terráqueos, era muito parecido com esses caras aqui, né, no passado, né? Ou seja, eles colocam os Ferengi como sendo igual os humanos ali na década mesmo de 1990, que é basicamente isso, só pensando em lucro e tal, e tipo, é bem o norte-americano, né, que só quer saber de lucro, lucro, capitalista doidão aí. Essa é a ideia dos Ferengi, basicamente isso, certo? E aí, ó, o suporte de vida, nesse momento, o suporte de vida da Enterprise estava se esgotando, mas foi aí, então, que o Guardião resolveu liberar. Tava todo mundo morrendo, né? Aí a negociação ali deu certo embaixo e deu tudo bem, ainda bem. Então, nesse momento, a gente, então, depois desse episódio aqui, depois dessa cena que todo mundo se liberta, né? Os Ferengi seguem viagem, a Enterprise também segue viagem, tudo certo. E aí, beleza. Nesse caso, depois de conhecer os Ferengis e o holograma do Império de Kon, eles seguem a jornada. Então, beleza. Aqui a gente já... Então, esse termina também esse episódio. A Academia Star Trek apresentou... o primeiro contato visual com os Ferengis. Até a próxima.